Você achou que o maior plot twist de Game of Thrones foi um dragão nascendo do fogo, um casamento virando massacre ou um rei improvável no fim? Não. O maior plot twist foi Jon Snow, e o mais cruel. Os sinais estavam na sua cara desde o episódio 1 e você ignorou. Pensa comigo. O garoto que todo mundo chamava de bastardo cresceu com uma etiqueta colada na testa. Você não pertence. E essa frase, repetida 1000 vezes, não era só humilhação. Era pista. Westeros adora te distrair com coroas, exércitos e intrigas. Mas o segredo de Jon sempre esteve no detalhe mais simples, a maneira como as pessoas mudavam de assunto quando o nome da mãe aparecia. Ned Stark, o homem mais incapaz do continente de mentir por esporte, sustentou uma mentira por quase 20 anos. Isso, por si só, já deveria acender sirenes na cabeça de qualquer fã. Ned não escondia traição. Ned escondia sacrifício. Se tem uma coisa que ele sabia fazer, era carregar culpa no lugar de alguém. E aí vem o primeiro sinal que você provavelmente tratou como drama de família. A vergonha não era do filho, era da história. E não para por aí. Repara na casa dos Stark. Tudo ali é símbolo e presságio. Os lobos gigantes aparecem como um aviso de que o destino chegou cedo demais. Cada filhote escolhe seu dono como se fosse um contrato silencioso. E adivinha quem ganha o lobo com o nome mais absurdo e ao mesmo tempo mais honesto de todos? Ghost. Um lobo branco, silencioso, sempre na borda do quadro. Um fantasma. Um sinal ambulante de que a origem de Jon era algo que não podia existir, mas existia. Você viu isso e pensou, legal, estiloso. Claro, a série te treinou a prestar atenção no sangue, mas te sabotou com espetáculo. Um lobo branco é quase um letreiro luminoso dizendo, este garoto não é o que dizem que é. Só que, como todo fã, você fez o que a gente sempre faz. Você normalizou o milagre porque ele ficou bonito na tela. Agora, vamos para o segundo sinal, o mais óbvio e o mais ignorado. A forma como Jon é tratado por quem realmente entende o mundo. Tyrion não olha para Jon como olha para um soldado qualquer. Ele olha como quem reconhece alguém que ainda não sabe o tamanho do próprio espaço. Benjen fala com Jon como se estivesse preparando um herdeiro para uma guerra que ele ainda não enxerga. E Aemon não conversa com Jon, ele espelha Jon. Um velho cego, preso longe do poder, repetindo uma lição que atravessa séculos. Dever é uma palavra que custa caro. Você achou que era uma moral bonita. Era um manual de sobrevivência para sangue real, escondido em pele comum. Jon sempre foi escrito como alguém que vai perder tudo se escolher errado. Porque para ele, escolher errado não significa só morrer. Significa destruir o futuro de milhares. E aí vem o terceiro sinal, mais perverso. A série te entrega o segredo e, ao mesmo tempo, te faz desviar o olhar. Ela te dá visões, lembranças quebradas, frases pela metade e aquele desconforto constante quando o passado do Ned é mencionado. Sempre tem uma porta fechada, sempre tem uma torre, sempre tem uma promessa, e toda promessa em Game of Thrones tem um cadáver pendurado nela. Você conhece a Torre da Alegria, conhece a poeira, o sol estourado, as espadas, o silêncio pesado. Mas o ponto não é a luta. O ponto é o que não é dito. Ned não volta daquela lembrança como quem venceu. Ele volta como quem carregou uma bomba e resolveu abraçá-la para ninguém mais explodir junto. Se isso não é sinal, eu não sei o que é. É o mesmo Ned que encararia um rei por honra. E ainda assim, preferiu engolir a própria reputação. E aqui entra a parte que dói para o fã do Jon. A história toda foi um experimento psicológico com você. A série te fez construir uma crença. Jon é o coitado honrado que sofre porque o mundo é injusto. Só que por baixo dessa crença havia outra muito mais perigosa. Jon não tem direito ao centro do tabuleiro. E é por isso que o plot twist funciona tão bem. Não porque é inesperado, mas porque você não queria ver. Você torcia por Jon como quem torce por um azarão. Um good guy no meio de lobos. Só que Jon nunca foi azarão.
John era a carta que o baralho inteiro tentava esconder. O bastardo era disfarce. A patrulha da noite era disfarce. O frio era disfarce. Até a ideia de que o norte era o fim do mundo era disfarce. O mundo real sempre esteve além da muralha, e John sempre foi puxado para lá como se o universo estivesse cobrando uma dívida antiga. E olha o detalhe cruel. Quando John escolhe ir para a patrulha, você acha que ele está fugindo, mas na prática ele está sendo empurrado para o lugar onde o sangue dele faz sentido, porque o sangue dele não é só política, é profecia, é mito, é problema, é a peça que une fogo e gelo, não como poesia barata, mas como mecanismo, duas forças que não deveriam se misturar. E quando se misturam, ou salvam o mundo, ou incendeiam tudo. Quando John morre, e sim, morre, a série esfrega na sua cara o que ela vinha dizendo desde o começo. Ghost não é só um animal de estimação. Ghost é o lembrete de que John é o que volta. Fantasma. Ressurreição simbólica. Uma vida que não cabe em uma etiqueta. Você viu o choque e chamou de momento épico, só que o épico era só a superfície. Por baixo era a confirmação. O mundo vai dobrar regras por ele. E o Westeros só dobra regra por duas coisas, poder ou destino. Agora, se você é fã do John, você sabe onde isso aperta, porque o plot twist não é só sobre quem ele é. É sobre o peso que essa verdade coloca nas costas dele. John não ganha um prêmio. John ganha uma sentença. É como descobrir que você é o escolhido. E perceber que escolhido é outra palavra para alvo. A cada temporada, John faz uma coisa que parece pequena, mas é gigantesca. Ele escolhe o certo mesmo quando o certo faz ele parecer fraco. Ele faz paz com o inimigo. Ele atravessa o orgulho. Ele engole humilhação. Ele escuta. E numa série onde todo mundo quer vencer, John quer sobreviver com alma. Isso é raríssimo, e é por isso que o público se apaixona. Só que tem um preço. Quanto mais ele mantém a alma, mais o mundo tenta arrancar o corpo. E aí chega a parte em que você, fã, provavelmente dividiu o coração em dois, porque John encontra Daenerys e o universo inteiro parece se alinhar. O gelo encontra o fogo, o norte encontra a tempestade, e o mundo, por um segundo, parece fazer sentido. Só que o roteiro não te dá romance, ele te dá colisão. O que parecia destino vira dilema. Porque quando a verdade do sangue aparece, nada fica neutro. Cada gesto vira arma, cada abraço vira estratégia, cada juramento vira ameaça. E o mais trágico é que John continua sendo John. Ele não vira político, ele não vira manipulador, ele não vira jogador. Ele vira, no máximo, mais silencioso, mais pesado, como se cada passo tivesse que carregar junto a vida de todo mundo que não sabe o que ele sabe. É por isso que ele fica tão difícil de ler. Não é falta de carisma, é excesso de responsabilidade. Aqui vai uma frase que nenhum fã gosta de ouvir. Mas é verdade. Jon Snow foi desenhado para te fazer sofrer. Porque ele é o personagem que prova que honra não te protege. Honra só te expõe. A honra do Ned destruiu a família. A honra do Jon destrói a paz que ele tenta construir. E ainda assim, ele insiste. É quase ofensivo de tão humano. É um homem tentando ser decente num mundo que recompensa monstros. E você sabe o que acontece com homens decentes em Westeros. Eles viram lenda ou viram carne. E agora volta para o título. Você ignorou os sinais. Ignorou porque a série te treinou a olhar para o barulho, para o choque, para o sangue, para o dragão, para o grito. Mas o segredo do Jon sempre esteve naquilo que a série tratava como coisa pequena. Uma promessa antiga, um olhar desconfortável, um silêncio longo demais, um nome que ninguém dizia, um lobo branco que não fazia sentido. A verdadeira pergunta é, por que isso mexe tanto com a gente? Porque Jon representa uma fantasia que a vida real raramente entrega. A ideia de que seu sofrimento tinha um motivo. De que sua sensação de não pertenço era, na verdade, o mundo te colocando na posição errada.
de que a sua solidão era o corredor estreito que leva para um lugar maior. Só que Game of Thrones não é terapia, é guerra. E em guerra, propósito não vem com abraço, vem com faca. Se você ama Jon Snow, você ama um paradoxo. Você ama um homem que foi criado para ser ninguém e, por isso, aprendeu a agir como alguém. Um homem que poderia ter virado amargo, vingativo, cruel e escolheu o caminho mais idiota do ponto de vista estratégico, ser justo. E é exatamente por isso que ele vira o maior plot twist, não pelo sangue, mas pela decisão de não ser o que o mundo esperava. No fim, Jon não te surpreende porque ele é outra pessoa. Jon te surpreende porque ele continua sendo o mesmo, mesmo quando a verdade poderia transformar ele num tirano. Esse é o twist real. O mundo inteiro grita, use isso para dominar. E Jon responde em silêncio, eu só queria proteger. Então, da próxima vez que alguém disser que Game of Thrones é só sobre traição e poder, você já sabe a resposta. É sobre identidade, sobre o preço de carregar um nome que não é seu, sobre como um segredo pode salvar um reino e destruir uma vida, e sobre como o maior sinal sempre esteve ali, branco como neve, andando ao lado do menino, enquanto você olhava para o trono. E sim, você ignorou, mas relaxa. A série fez isso de propósito. Ela precisava que você não visse, porque quando você finalmente enxerga, não dá mais para desver. E aí você entende, o verdadeiro Winter is Coming era o Jon chegando,